Olá, galera! Eu, professora Tab, estou aqui mais uma vez com você para a nossa próxima aula, né? Para essa aula tão interessante de hoje, tá? E já de início falar para vocês, queridos alunos, que nós estamos aí sendo conduzidos, então, para quase passando da primeira unidade para a segunda unidade, certo? Nós temos 3 unidades dentro do conteúdo, né, preparado aí para os componentes curriculares de biologia, tá? Então, eu espero que você esteja fazendo um bom uso de todo o material. Surgiu alguma dúvida, vá lá, converse com o seu professor presencial para a gente poder estar aqui juntamente fazendo um trabalho realmente de uma equipe, não é isso? Porque nós daqui e vocês daí vamos estar trocando essas informações, tendo esse retorno, tá certo? É um enorme prazer novamente estar aqui com vocês, alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, tá bom? Então vamos ver qual é a nossa aula de hoje, vamos lá? Então nós estamos na nossa aula 12.1 e nós vamos falar sobre os vírus. Isso mesmo, os vírus. Tipos de vírus e nós vamos estar aí comentando essa relação, se os vírus são considerados vivos, seres vivos ou não, como é que é essa situação, né? Então vamos lá. A habilidade da aula de hoje, habilidade 1, relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias, elaborando conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. Ok? Então, olha só, galera, pode me colocar aqui, pode colocar lá, e aí, isso. Ok? Então, deixa eu aparecer aqui pertinho, né? Então, tá, ficou bonito, tá? Galera, nós estamos vivendo um momento, né? Desde dezembro de 2019, onde nós tivemos aí a presença novamente, né, de um vírus, de uma família, né, do SARS, que é aquela família de vírus que ocasiona as doenças, né, respiratórias. Eles agem no sistema respiratório, né? De quem que a gente está falando? Justamente do SARS-CoV-2, ou também chamado de Covid-19, porque foi justamente o período em que ele surgiu, né, em dezembro de 2019, lá na cidade de Wuhan, no mercado de Wuhan, na China, certo? Ao aparecer, ele ocasionou naquela população uma pneumonia que acabou se alastrando. E aí todo o mundo, todas as pessoas de todos os países, né, tiveram então contato com esse vírus. E esse vírus, né, hoje nós contamos aí com 2 vacinas, né, no Brasil. Nós temos a AstraZeneca e também a Sinovac, do laboratório, esses 2 laboratórios que estão sendo coordenados aí pelo Instituto Butantan e também pela Fundação Fiocruz. Hoje nós contamos com, então, as vacinas que vão tentar fazer o controle dessa pandemia. Então, quando a gente fala em pandemia, é justamente de uma doença, né, causada, provocada aí, que vai ocupar todos os países, né? O mundo inteiro, infelizmente, vem sofrido com o SARS-CoV ou Covid-19. E as doenças, né, os sintomas, na verdade, podem ser os mais variados, mas inicialmente aí você tinha um estágio gripal, né? Uma febre alta, dor no corpo, tosses, aí vem dor na garganta. Já foi feito, né, a observação de alguns aparecerem com conjuntivite, algumas lesões, né, erupções na pele e agravando-se aí justamente por fazer parte dessas SARS, né, dessas doenças, essas síndromes respiratórias agudas, né? Então você tem aí uma acentuação, um agravamento nessa questão respiratória. Infelizmente, né, muitos perderam seus entes queridos
e a gente realmente se solidariza a essa situação, tá? Mas nós vamos estar, então, falando um pouco mais de alguns outros vírus que, infelizmente, como eles agem, eles realmente são avassaladores em sua grande maioria. Mas existe como a gente tentar controlar, inclusive com a ação, né, entrada de vacinas. E aí o meio científico está de parabéns porque ele vem avançando muito, progredindo muito, né? A tecnologia tem contribuído para isso. Então a ciência e a tecnologia juntas conseguem êxito em muitas situações e a gente agradece, obviamente, né? Então vamos lá para a nossa aula. Dá uma olhadinha no nosso slide aí, pode me tirar. Os vírus são seres acelulares, muito simples e pequenos, que vão medir aí menos de 0,2 micrômetros, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético e alguns são envelopados, né? Sua constituição pode ser de proteínas, lipídios ou carboidratos, ou seja, substâncias orgânicas. Dependendo do tipo de vírus, o material genético pode ser o DNA, o RNA ou, no caso agora, né, há pouco tempo foi descoberta a situação do citomegalomavírus, onde você tem nesse vírus a presença tanto do DNA quanto do RNA. Então, preste atenção. Até a descoberta desse citomegalomavírus, a gente conhecia e entendia que ou você tinha um vírus de DNA, ácido desoxirribonucleico, ou um vírus de RNA, ácido ribonucleico, ou seja, o material genético deles podia ser um ou outro, com exceção do citomegalomavírus. Eita, enrolou, certo? Então, o que é esse vírus? Ele é uma estrutura proteica. Ele tem uma cápsula, né, proteica, que a gente chama de capsídeo. Mas alguns desses vírus também vão apresentar um envoltório além dessa cápsula, tá? Os vírus, como a gente mostrou ali no slide, eles são acelulares. Isso quer dizer que eles não apresentam células. E aí a gente vem na questão, a gente cai na questão das discussões que aparecem em relação a isso. É um ser vivo? Não é um ser vivo? Por que é um ser vivo? Por que não é um ser vivo? Ainda não há consenso. Há aqueles que levantam a bandeira que sim, eles podem ser considerados seres vivos, porque eles vão se reproduzir, né? Vão entrar no processo de replicação, multiplicação, tá? Outros que não, porque eles são acelulares, ou seja, são desprovidos de células. Segundo a teoria celular, todo ser vivo tem a unidade básica funcional, vital, que são as células, certo? Ok, vamos dar uma continuidade ali no material. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido, venenoso ou toxina. Ou seja, os vírus são, na sua maioria, né, eles parasitam, pode colocar aqui para mim? Os vírus, eles são agentes transmissores causadores de doenças, tá? Então, essas doenças podem levar a óbito, tanto os seres humanos, quanto outras formas de animais, e eles vão parasitar tanto plantas, fungos. A gente vai dar uma olhada no material, a gente vai ver. Eles podem parasitar qualquer tipo de ser vivo, microscópico, né, ou não. Os vírus, uma coisa importante de estar destacando, a gente falou que eles parasitam alguns organismos microscópicos, no caso as bactérias, tá? Alguns fungos também. E eles vão ser observados somente com a microscopia eletrônica, ao contrário das bactérias, que podem ser visualizadas com a microscopia comum, tá? A óptica, certo? Os vírus são muito pequenos, então eles têm que ter um material mais avançado que aumente muito mais a sua resolução para poderem ser observados. Certinho? Vamos lá, olhando o material. Atualmente, ele é utilizado para descrever os vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária. Então, a gente está falando aqui em relação a vírus
causadores de doenças, tanto em seres humanos quanto em outros animais, plantas, fungos, bactérias, mas a gente está falando também da palavra vírus, que pode representar alguma coisa infecciosa, no sentido ruim da palavra, né? E que sofre um processo acelerado, né? A gente tem os vírus de computador, que realmente causam um estrago na vida das pessoas, né, que tem aí seu material de trabalho, né, o seu material pessoal invadido por esses vírus criados pelos hackers, tá? Mas então a palavra vírus, ela pode estar relacionada em relação ao estágio biológico, tá? Em si, como a gente está estudando aqui, e também relacionado à ação de alguns componentes aí tecnológicos, tá certo? Então, quando a gente fala vírus, não é uma coisa muito agradável, é uma coisa ruim mesmo, tá? Vamos continuar lá. Tipos de vírus. Então, a gente vai destacar nessa aula, galera, relembrando, tá certo? Que a gente vai avançando em cada ano, né? A gente vai estar avançando essas informações dentro do conteúdo da biologia, tá? Mas, nesse primeiro ano, nós vamos estar apresentando, desde as 3 aulas anteriores, nós estamos comentando, apresentando para vocês novamente, né, relembrando os grupos de seres vivos. Nós falamos aí, tivemos várias informações trazendo realmente a lembrança de informações que vocês vão precisar mais para frente, tá? A gente não vai se aprofundar tanto, tá, agora sobre os vírus, ok? Mas vocês precisam sair dessa aula sabendo que são, de que eles são constituídos e que eles sim podem causar doenças. Aonde? Como? Em quem? Tá certo? Esse é o nosso foco desta aula, 12.1. Vamos continuar lá no nosso slide. Então, nós vamos falar sobre os tipos de vírus. O slide. Esses agentes infecciosos têm sua classificação mais comum baseada no tipo de material genético. A gente já falou que ele pode ser um vírus de DNA ou um vírus de RNA, certinho? Ou seja, o material genético lá dentro do núcleo. No método de replicação para reproduzir cópias de si mesmo e no tipo de seres que vão parasitar. Vamos destacar aqui algumas formas, tá, relacionadas a esse tipo de vírus baseados nesse material genético e o que eles vão estar parasitando. Vamos lá? Então, aqui nós temos os adenovírus, tá? São justamente aqueles vírus formados, constituídos, cujo material genético vai ser de DNA, tá? Eles são os adenovírus. Olha aqui para mim, os adenovírus, eles têm uma enzima, né, chamada de polimerase. Diferente do que nós vamos ter ali nos retrovírus, que são vírus de RNA. Então, a diferença entre adenovírus e retrovírus em relação às enzimas que eles vão conter, né, polimerase no DNA, no adenovírus e transcriptase no retrovírus. Vai fazer muita diferença em toda a estrutura e a forma parasitária, a ação parasitória desses organismos quando eles estão dentro de uma célula, tá certo? Então, nós vamos ter os adenovírus, os retrovírus, que são formados pelo RNA. Nós vamos ter vírus chamados de arbovírus, que vão ser aqueles que vão ser transmitidos por insetos, né? Que está lá dentro do filo dos artrópodos, tá? Então, existem esses vírus que precisam, né? Eles ficam nesses hospedeiros, que são artrópodes, que vão se alimentar, né, de sangue, tá? Os hematófagos. E aí, nessa alimentação, nessa sucção aí, quando eles vão se alimentar, eles acabam transmitindo esses vírus. E a gente vai conhecer alguns dos principais que são muito cobrados aí nas provas de Enem e vestibulares. Tá certo? Vamos continuar aqui. E a gente vai ter também os bacteriófagos, vírus que vão parasitar somente bactérias, tá bom? E aí a gente também tem os micovírus. Micovírus vão parasitar apenas fungos, galera. Então, nós temos aqui 5 grupos, né, 5 classificações baseadas para tratar
da classificação aí dos vírus em relação ao material genético e aos organismos que eles vão estar parasitando. Adenovírus, que vai conter o vírus de DNA, retrovírus, vírus de RNA, arbovírus, aqueles que vão se utilizar de artrópodes, bacteriófagos, que parasitam especificamente apenas bactérias, e os micovírus, que agem somente sobre os fungos. Ok? Vamos dar uma olhada agora como que fica isso em relação às doenças que eles provocam nesses organismos, tá bom? E em relação ao material genético. Vamos lá? Então, nós temos aí a AIDS, tá? A AIDS, chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é uma doença, né, provocada pelo vírus do HIV. Então, a HIV é o vírus que causa a doença. Que doença? A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, certo? E é um vírus de RNA, ou seja, ele é um retrovírus. Esses retrovírus, eles foram identificados em 1904, tá? Onde eles conseguiram fazer o isolamento do primeiro vírus dessa família, tá? E aí, o mais conhecido vai ser, então, o vírus da AIDS. E a gente sabe que esse vírus, né, ele age especificamente nas células dos linfócitos e destrói totalmente a estrutura de defesa do nosso organismo. Então, uma pessoa, ao ser infectada pelo vírus do HIV, ele acaba desenvolvendo aí, né, uma baixa da sua imunidade, destruição de todas as suas células de defesa, e aí realmente fica à mercê de qualquer outro tipo de doença causada por qualquer agente, né? Pode ser outro vírus, uma bactéria, enfim, tá bom? Varicela ou catapora, muito comum, né, na nossa fase de infância. O agente etiológico é o varicela zoster, né, causado também pelo vírus de RNA, ou seja, também é um retrovírus, ok? Condiloma acuminado é transmitido pelo agente etiológico HPV, papiloma vírus humano. Esse é aquele que vai lá provocar o câncer de útero nas mulheres, tá bom? Também é um vírus cujo material genético é o DNA. Então, condiloma acuminado ou HPV, tá? A doença é o condiloma acuminado, o vírus é o HPV, o papiloma humano, né? Gripe, agente etiológico, mixovírus influenzae ou também vírus influenza, né? Também é um vírus de RNA, que é um retrovírus. A gente colocou a identificação aí para você ter consciência de quais são as doenças, tá bom? Que são causadas por adenovírus e retrovírus, tá certo? E aí nós temos o herpes labial, cujo agente etiológico é o vírus herpes simplex 1, ou HSV1, vírus de DNA também. Galera, em relação a esse vírus, olha aqui para mim. Em relação ao vírus da herpes simplex, a gente tem que ter muita atenção, principalmente no período aí, né, onde a gente está se sociabilizando, tá? Que em muitas pessoas ela não vai aparecer sintoma nenhum. Só que aparece na região do lábio umas bolinhas. Isso quando a pessoa sofre algum estresse, sabe? Quando ela tem uma baixa da imunidade dela, não se alimentou bem, não dormiu bem, independente da rotina, né? Vai provocar essa baixa dessa imunidade e aí esse vírus se manifesta. E aí vai aparecer umas bolhas na região dos lábios. Essas bolhas elas vão estourar, e é o período onde ela está aí mais infeccioso, né? E a pessoa em contato com algum objeto cuja pessoa que está com o herpes simplex, num copo, numa colher, né, numa toalhinha que limpou e a outra for usar, pode ser contaminado, tá bom? Então, precisa ter muito cuidado, aquela troca de canudinho, né? E observar muito bem, porque uma pessoa, quando ela está com herpes labial, nem sempre ela vai dizer. E aí você faz a observação dessa bolinha e aí a pessoa fica, será que é? Será que não é? Melhor, né? Manter a distância, então, em relação a isso, porque traz constrangimento, tá certo? Mas você precisa ficar atenta a isso,
no manuseio desses utensílios aí, onde que você vai estar colocando e levando à boca. Tá bom? Vamos continuar? Herpes genital, cujo agente etiológico é o HSV2, tá? Vírus herpes simples tipo 2, também um vírus de DNA. Então, esse aqui já vai estar agindo na região da genitália. Também vai provocar como se fossem verrugas, né, nas genitálias, e na relação sexual pode aí ser transmitido, tá bom? Vamos lá. Poliomielite, agente etiológico, poliovírus, também é um vírus de DNA, né? A gente sabe que a poliomielite já tem vacina, já é uma doença bastante conhecida, né? Tem um controle muito bom, mas ainda acontece alguns casos, né? Hidrofobia humana, a raiva, cujo agente etiológico é o vírus do gênero Lyssavirus, também um vírus de RNA. Essa hidrofobia, que a gente chama de raiva, doença da raiva, ela pode, os médicos, né, a Organização de Saúde, ela fala que pode ter 3 ciclos, né? Pode estar agindo sobre animais domésticos, cães e gatos, né? Pode estar agindo na área urbana com esses cães e gatos. Na área silvestre, né, pode ser por morcegos, raposas, né? E alguns animais, então, que podem estar mordendo, né, ser humano, e aí acabar transmitindo esse vírus através da sua saliva, tá? Mordedura, arranhadura, tanto faz, pode estar transmitindo essa doença. E os sintomas, né, normalmente no animal, quando ele é infectado, ele vai ter aí de 5 a 7 dias para manifestar a doença e normalmente ele vem a óbito, tá? Os seres humanos, eles vão apresentar um certo descontrole do seu corpo, alguns vão chegar a convulsionar, tá? É uma doença realmente também complicada, né? E também causada por esses vírus aí que nós estamos então falando nesta aula. Vamos lá? Resfriado é o agente etiológico rinovírus, também de RNA, e adenovírus de DNA e outros tipos. Então, o resfriado ele pode ser causado por ambos, tanto por adenovírus quanto por retrovírus, tá? E, diferentemente da gripe, você vai ter aquela coriza. É muito comum no resfriado você estar com uma coriza, tá? O corpo um pouco dolorido também, alguns vão manifestar também dor de cabeça, tá? Mas é como se fosse uma gripe mais leve, mais branda, tá? Com a característica mesmo é manifestar essa coriza. Rubéola, agente etiológico, rubéola vírus, também um vírus de RNA. Então, galera, olha só. A gente falou de algumas, né, doenças, e aí a gente identificou e frisou aí de RNA e de DNA. DNA vai ser os adenovírus, RNA, retrovírus. E a gente destacou no início que os vírus de DNA, eles vão ter a enzima polimerase. Para que eles têm essas enzimas, professores? Quando eles entram no organismo, né, na célula de um ser vivo, eles vão começar a realizar as suas formas de reprodução. Então, essas enzimas elas vão auxiliar a esse material genético entrar em contato com o material genético da célula do organismo que ele está parasitando. No caso do retrovírus, que tem o vírus de RNA, você vai ter a enzima transcriptase. Essa enzima transcriptase, juntamente com outras 2 enzimas, vão fazer com que esse vírus, ao entrar na célula que está sendo parasitada, consiga, então, transformar esse RNA em DNA. Lembram? A gente vai ter uma aula sobre isso, de transcrição, tá? Tradução. A transcrição ocorre quando você tem a molécula de DNA, que você vai transcrever, então, uma molécula de RNA. É o normal, né? E a tradução, quando você vai fazer essa tradução para gerar ou sintetizar proteínas. Como os vírus, certo? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, não produzem, eles não sintetizam proteínas, certo? E eles vão conter essas proteínas aí, justamente usando a maquinária desses organismos que eles parasitaram, tá bom? Mas isso fica para a gente dar uma aprofundada numa outra aula, ok? Mas você tem que ter consciência disso aí, desse DNA, desse RNA e desses 2 tipos de enzimas, tá bom?
Uma coisa para destacar também em relação aos retrovírus é que como eles têm a transcriptase reversa, ela faz uma transcrição mais falha, vamos dizer assim, tá? Então, eles são vírus que podem ter mais falhas, então eles são menos, são mais, como é que eu vou falar? O processo de mutação ocorre muito mais nesses retrovírus do que nos adenovírus que tem a polimerase, que é uma enzima que erra muito pouco. Tá bom? Vamos lá, fica aí a dica. Adenovírus. Então, olha só, a conjuntivite, quem nunca passou por essa doença, né, galera? É muito ruim, incomoda pra caramba, parece grãos de areia dentro dos nossos olhos. Se um cílio, né, já nos nossos olhos incomoda, imagina um monte de grãozinho. A sensação é de ter esse monte de grãos mesmo nos nossos olhos, a gente não consegue ficar com os olhos abertos. Sol, a claridade incomoda, arde, dói mesmo, chega a doer o globo ocular, né? Mas ela é uma doença viral, tá bom? Vamos lá olhar? Então, causada por um adenovírus, né? Que é uma doença que tem o DNA, material genético. Pode ser provocada por alergias ou por infecção bacteriana ou viral, considerada extremamente contagiosa, sendo transmitida pelo contato com as mãos, secreções oculares da pessoa que está infectada. Então, normalmente, quando a pessoa está, é recomendado você não coçar os olhos, né? Que vai irritar muito mais. E como o globo ocular vai estar dolorido, pode prejudicar um pouco mais, certo? Mas para aliviar, às vezes a pessoa coloca um pano molhado, né, para poder aliviar aquela dor, tá? Porque você não vai realmente conseguir ficar com os olhos muito abertos, não. E é melhor poupar mesmo, deixar ele descansar, né? Vamos continuando? Eu quero que vocês observem, tá, galera, o formato desses vírus, porque na nossa proposta de atividade extra, né, a gente pediu para que vocês construíssem esses modelos desses vírus. Então, na aula de hoje, você já está observando alguns que não necessariamente, obrigatoriamente, você vai trabalhar com estes que estão sendo apresentados aqui, mas você vai fazer a sua pesquisa para poder montar esses modelos tridimensionais dos vírus. Certinho? É a nossa atividade assíncrona aí. Correto? Vamos lá, continuando. Então, a AIDS, a gente já sabe que ele é um retrovírus causado pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que geralmente é transmitido por meio da relação sexual, sem o uso de preservativo pela troca de fluidos corporais. Galera, tanto na relação sexual ou uma transfusão, né, que seja de sangue contaminado, porque o vírus está no sangue também, mas uma pessoa soropositivo, ou seja, uma pessoa aidética, no contato físico você não vai ter, tá? Não vou usar a toalha daquela pessoa, não tem isso. Você pode abraçar uma pessoa soropositivo, certo? Você tiver contato com o sangue dessa pessoa ou na relação sexual sem preservativo, é que você pode ser contaminado com esse vírus, tá bom? Eu acho que agora a gente tem bastante esclarecimento em relação a isso para não ter tanta aversão às pessoas que estão contaminadas por esse vírus, tá bom? Dá para a gente viver em sociedade tranquilamente, respeitando um ao outro, certo? Vamos lá? Olha lá o desenho, né, a imagem do vírus do HIV, então, para você ter uma ideia aí de como é que você vai fazer seu trabalho. Existem 3 tipos de vírus influenza, A, B e C. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, ou seja, eles têm flutuabilidade na população, né? Aparecem em determinados picos e depois eles tendem a regredir, tá? Sua ação virulenta. Vamos lá? Sendo os vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. Dentre esses dois, o A é aquele que pode provocar pandemias, como a gente tem o caso do Covid-19, tá bom? Seguindo. A gripe H1N1 ou influenza A é provocada pelo vírus do H1N1, que em 2018 aí trouxe, né, bastante preocupação para toda a nossa população, tá? Um subtipo do influenza vírus do tipo A.
É o resultado da combinação de segmentos, ou seja, trechos genéticos do vírus humano da gripe viária e também da suína, que infectaram um pouco simultaneamente. Então, a gente teve várias situações, inclusive, né, os cuidados médicos em relação às gestantes, nesse período, em 2018, aí, com esse vírus do H1N1, tá? Hoje ele está sendo mais controlado, mas a gente precisa, em relação aos vírus, galera, que a gente sabe que sofrem muitas mutações, toda a atenção é pouca, tá? Todo cuidado é pouco. Então, tem que ter muita atenção mesmo com esses agentes infecciosos, né? Vamos lá? Os vírus da influenza A são ainda classificados em subtipos de acordo com as proteínas da sua superfície. Lembra que eles têm um capsídio, ou seja, de constituição proteica, eles são várias proteínas unidas ali, tá? E quando eles têm a hemaglutinina e a neuraminidase, aí você vai ter essa classificação distinta aí, dependendo do tipo de proteína que eles vão ter na sua estrutura, né, proteica aí, tá? O vírus da hepatite A e E podem ser transmitidos através da água e de alimentos contaminados com materiais fecais. Então, em relação à hepatite, que é aquela que vai provocar um empalidecimento da pele, né, amarelidão, né, e principalmente vai estar afetando o fígado, tá? A maioria dos vírus da hepatite vão estar afetando aí o fígado, tá bom? Seguindo ali. Pelo contato com o sangue contaminado, aí você vai ter o B, o C, o D e o G. E por via sexual, o B, o C e o D. Os vírus têm períodos de incubação diferentes e, em muitos casos, os doentes são assintomáticos. O problema de muitas doenças virais é justamente quando você tem organismos assintomáticos. Ele não sabe que ele está infectado porque ele não manifesta nenhum sintoma, tá? E aí ele acaba ou se relacionando sexualmente, daqueles vírus transmitidos pela relação sexual, ou por objetos contaminados em contato, né, ou no espirro, na tosse, enfim. Então, o problema são essas pessoas assintomáticas que não vão apresentar manifestação nenhuma, tá? Que a gente também tem, tá? Em relação ao Covid-19. Pessoas assintomáticas que estão aí perambulando, circulando e transmitindo, tá? Muito difícil, né? Vamos continuar? A raiva é uma doença mortal para o ser humano e também para os animais. Existe nos animais selvagens que podem ter contato com animais domésticos e os seres humanos. Olha a diferença desse vírus para os demais vírus que a gente mostrou anteriormente, né? Ele lembra aí uma bactéria, mas é um vírus, tá bom? Vírus da raiva. Vamos lá. A rubéola é uma doença infecto-contagiosa que acomete principalmente crianças entre 5 e 9 anos. É causada por um vírus do gênero ribovírus, o rubella vírus, né? A transmissão acontece de uma pessoa a outra, geralmente pela emissão de gotículas das secreções respiratórias dos doentes. Então, é muito comum, né, na nossa fala, a gente eliminar gotículas de água. E aí, realmente, você vai ter, não é só o espirro, mas o próprio ato de falar, você está liberando gotículas, partículas de água aí, e nessas partículas você vai encontrar esses vírus, tá? Então, objetos podem estar sendo contaminados com essa liberação da saliva, certo? Então, tem que ter realmente muita atenção. E outra coisa importante, quando a gente fala de vírus, né? A gente falou de bactérias anteriormente, a gente viu que existe a administração de antibióticos, certo? Para bactérias. Agora, para os vírus, normalmente quando a gente toma uma medicação, a gente está tomando medicação para aliviar os sintomas. Aquela febre alta, para baixar a febre. A dor de cabeça, dor no corpo, para melhorar, amenizar esses sintomas aí. Vai tratar mesmo, ou o seu organismo vai combater, tá? No caso de uma gripe simples, um resfriado, ou você pode ter a utilização da vacina, tá? Nas duas formas aí. Continuando, o sarampo é transmitido pelos vírus do gênero morbilivírus.
através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra, né? Vírus da gripe. Olha lá a imagem, então, do nosso vírus do sarampo, tá? O morbilivírus, né? Agora nós vamos falar um pouquinho dos arbovírus. Lembram dos arbovírus? São aquelas transmitidos, né? São os vírus transmitidos pelos artrópodes, tá bom? Então, dentro desse grupo, nós vamos ter a dengue. A dengue, galera, sempre, né, hora ou outra, ela tá caindo. Então, das doenças virais, é a mais recorrente aí nas nossas provas de Enem ou vestibulares, certo? Então, fique atento. O vírus dengue é classificado como um arbovírus, mantendo-se na natureza pela multiplicação, né, em mosquitos hematófagos do gênero Aedes. Então, as fêmeas, elas se alimentam de sangue e isso acontece para ela fazer o processo de maturação dos seus ovos. Tá? Então, ela precisa, nessa fase, de se alimentar de sangue. Por isso, são chamados de hematófagos. E, ao se alimentar, acabam na saliva introduzindo esse vírus no nosso organismo, provocando a dengue. Vamos lá. Aí a imagem do vírus aqui embaixo, né? Existem 4 sorotipos, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. E todos podem causar tanto a forma clássica da doença quanto as formas mais graves, né? A gente vai ter aí a dengue, né, clássica e vai ter aquela dengue hemorrágica e a dengue neurológica, né? Que existem essas tipologias aí, tá? E cada uma delas vai ter uma gravidade, né? Quando a gente fala de vírus, então é todo cuidado, né? É pouco. Vamos correr aqui um pouquinho. Febre chikungunya é uma doença parecida com a dengue, causada pelos vírus chikungunya, né? E da família Togaviridae. Seu modo de transmissão é pela picada também do mosquito Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti, esse artrópode, né? Esse mosquito, ele vai transmitir várias doenças. Você tem que ficar ligado nisso aí. Infectado e menos comumente pelo mosquito Aedes albopictus. Então, você vai ter o gênero Aedes e as duas espécies, aegypti e albopictus. A albopictus está relacionado mais à área silvestre, né? Lá na região onde você vai ter uma vegetação, tudo, ou seja, quando você vai para um parque, para uma zona afastada da área urbana, porque o Aedes aegypti está mais adaptado a áreas urbanas, tá bom? Vamos lá. O vírus Zika foi isolado pela primeira vez em 1947 a partir de macacos rhesus, né, do gênero rhesus, utilizado como sentinelas para a detecção da febre amarela na floresta Zika, por isso o nome é Zika vírus, em Uganda, o que motivou a sua denominação. A febre amarela, vamos acelerar aqui um pouquinho, galera. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda de curta duração, de no máximo 10 dias, cuja gravidade é variável, né? Causada pelo vírus do gênero Flavivírus, que ocorre na América do Sul e na África, tá? Prestem atenção nas imagens que a gente está trazendo de cada um desses vírus para você conseguir aí fazer a reprodução que mais for viável para você no seu trabalho. O Aedes é amplamente encontrado em todo o território nacional e tem sido combatido sem sucesso há vários anos devido aos repetitivos surtos de dengue relacionados a ele. Então, realmente, o controle, antigamente se dizia que ele só gostava de água limpa, hoje a gente sabe que ele pode ser encontrado tanto em um como no outro. Achava-se que determinadas alturas esse mosquito conseguiria atingir. Então, muitas informações novas estão sendo trazidas e a gente precisa estar atentas a cada uma delas para, né, no caso de cair algum detalhe aí nas avaliações, tá bom? Para que ocorra a transmissão da doença, além da presença de pessoas infectadas pelo Zika vírus, é necessário um vetor biológico, que é o Aedes aegypti, né, que também é o vetor da dengue e da chikungunya. Aqui nós temos o vírus que atacam bactérias, os bacteriófagos. Olha o design desse vírus, é totalmente diferente do que a gente apresentou dos demais, né? De adenovírus, retrovírus e arbovírus, tá bom? Então, eles são bem característicos e eles só parasitam bactérias. E agora nós temos os micovírus. Seu primeiro relato foi na Pensilvânia, em 1948, na produção de cogumelos comestíveis, do tipo Agaricus bisporus. Entretanto, só em 1962 eles foram encontradas partículas virais isométricas e alongadas nos esporóforos dos cogumelos doentes,
tá? Considerado, então, aí o ano do nascimento da micovirologia. Galera, então, a presença desses estruturas virais nesses esporos dos fungos foi imprescindível para você conseguir fazer essa análise, então, e descobrir que os vírus parasitam também fungos, tá? Além de estar entrando também na ação das plantas, tá? Quando a gente fala de agricultura, a gente tem várias aí doenças que podem causar aí problemas seríssimos nas plantações, tá? Causados por vírus também. Por que os vírus não são considerados vivos? Os vírus, organismos que apresentam um diâmetro entre 15 a 300 nanômetros, são denominados de parasitas intracelulares obrigatórios, pois apenas se reproduzem no interior das células. Então, esse termo parasitas intracelulares obrigatórios justamente vai acontecer devido a essa ação. Só agem dentro de um ser vivo. Se eles estiverem fora, ou eles vão estar na forma cristalizada, ou o que a gente chama de vírion, tá? Ou seja, eles estão inertes. Ok? Entretanto, em virtude da capacidade de se autoduplicar e possuir variabilidade de ácidos nucleicos, outras especialistas, né, consideram esses organismos como seres vivos, tá bom? E aí a gente tem uma imagem rapidamente para mostrar a estrutura desse vírus, né? Aqui você vai ter na sua estrutura no envelope as glicoproteínas, você vai ter ou RNA ou DNA, depende do tipo de vírus, o capsídeo, formado por proteínas, e a transcriptase reversa ali presente, tá bom? Galera, então, nesta aula, tá? A gente falou sobre esses vírus e eu espero que você, né, se perdeu em alguma coisa, retorna lá, tá certo? E a gente fica aqui e eu te aguardo para a nossa aula de revisão. Tchau, tchau!